Olá, você está no canal Sagrado Feminino. Eu sou Lana, sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. Já vou pedindo de antemão aí para você deixar o likezinho, um comentário, uma figurinha que seja que ajuda no engajamento, comentário ajuda bastante. E agradecer você que já entra dando like, hypando os vídeos, para você que está se tornando novo inscrito, novo membro, diariamente está aqui comigo, minha gratidão. E lembrando, gente, aqueles recadinhos enfadonhos de sempre, tá? O vídeo vale para o momento que você abrir. Basta você trocar o gênero seu e da pessoa, adaptar tudo que eu tô falando aqui, tá? É a energia dos arcanos e não do gênero. É só inverter, né? Porque senão, se eu ficar trocando ele, ela, né? Aí a consulta fica muito extensa, tá? Saiba filtrar a parte que é para você, o que não é, você deixa passar que é para o coleguinha que tá assistindo, vai chegar aqui. E tenha bom senso, né? Que é uma leitura coletiva. Às vezes bate 100% com você, às vezes vai só uma parte falar com você, filtre, né? Peça também seu mentor e seu anjo de guarda, aquilo que você tem fé, acredita, trazer as mensagens, Espírito Santo, Universo, Deus, Cosmo, porque aqui a gente trabalha com mediunidade, espiritualidade diariamente, Frei Rogério e Dona Miriam, e às vezes Dona Rosa aqui trazendo, tá? As mensagens, então é importante que você peça também para não entender distorcido aqui, abrir o seu entendimento, né? Perguntaram aí nos comentários, eu sempre falo bastante do Frei Rogério, que é o mentor principal aqui, né, o de frente, mas Dona Miriam, que é a cigana, tá? Que é a que traz aqui a energia dos oráculos ciganos e dos oráculos em si, junto com o povo cigano, e Dona Rosa, né? Eu falo Dona Rosa porque é uma guardiã que eu tenho de esquerda, tá? Que pertence à linha de Dona Rosa Caveira. Ela pertence à falange dos caveiras e das rosas, mas obviamente eu não vou dizer quem é, né? Esse tipo de coisa de Exu e Pombogira guardião é algo que você tem que preservar. Então, obviamente que eu não vou estar dizendo quem é a entidade aqui, mas ela pertence à falange de Dona Rosa Caveira. Então, ela trabalha, né, dentro da calunga aí com os caveiras, dentro da falange das rosas, né? São coisas pessoais que a gente não deve ficar falando quando são os guardiões, assim, ou de esquerda, nomes, coisas íntimas das entidades, tá? Mas para quem tem curiosidade, tá? É a moça aí que é uma das minhas guardiãs da linha de esquerda, tá? E ela pertence à falange de Dona Rosa Caveira. Então, bora nós? Então, eu sempre reverencio a falange de Dona Rosa Caveira, até porque ela também tem uma proteção forte que eu agradeço sempre. Então, é uma moça da falange dela, tá? Bora, então? Mentaliza alguém ou mentaliza você. Quer consulta particular? Manda um e-mail para mim. Tá, lá eu passo o WhatsApp. Eu não deixo aberto aqui porque tem gente desocupada, curiosa, tem os tarados que não tem o que fazer. Então, para quem realmente quer consulta, manda um e-mail lá, eu passo o WhatsApp pra gente conversar e marcar. Não boto aberto aqui. Tá? Lembrando também que você pode contribuir aí com o canal, com o coraçãozinho, valeu demais, que Deus abençoe e multiplique a sua ajuda, a sua contribuição de toda forma. E o e-mail também é uma chave Pix para quem quiser ajudar. Tudo que é doado no coraçãozinho, aí no valeu, é o que eu junto para investir nos decks aqui, sempre tá trazendo uma novidade, uma coisa nova para vocês, tá? Mentaliza alguém ou mentaliza você, vamos deixar eles falar com quem eles querem falar sobre o quê. Espero que vocês estejam todos bem. Beijo aí para onde vocês moram, de onde vocês falam. Beijo para Portugal, pessoal de Portugal. Para quem não me conhece, eu sou do Rio Grande do Sul, tá? Bora então? Muita chuva hoje aqui. Como é que tá aí? Tem sol? Tá chovendo? Pode sinalizar, Frei Rogério. Ok. Essa mesmo? Ou essa? A dúvida, vamos de novo. Essa, ok. Quase jogou na minha cara também, né, Frei Rogério? Não precisa. Tô brincando, gente. Frei Rogério é sempre um lord, um gentleman, diferente de mim, que sou a Fiona, uma ogra e que às vezes fala umas coisas aqui que depois ele me puxa a orelha. Bom, gente, aqui, essa pessoa que você mentalizou, a pessoa que aparece na mesa, ou pode sair espelhada a sua energia,
sai na energia do Papa, né? Aqui nesse deck é Anubis, tá? Pode ser aqui uma pessoa que é muito julgadora, né? Gosta muito de apontar o dedo para os outros. Para alguns casos acaba sendo meio hipócrita ou falso moralista. Não é para todo mundo essa informação, mas alguns têm. Porque é como se essa pessoa, ela gostasse muito de pesar e medir as atitudes e a conduta dos outros, mas às vezes falta de ela olhar para o próprio rabicó e ver as atitudes, comportamentos, as hipocrisias dela, os preconceitos dela. É uma pessoa bem conservadora, tá? Mesmo que esse conservadorismo leve a ser machista ou neandertal lá das cavernas, sabe? Mesmo que até a pessoa nem ache que faça muito sentido, mas ela busca manter essa imagem, esse conservadorismo, ou pela educação que ela recebeu em casa, ou pela educação religiosa, ou porque ela pensa muito na reputação, o que, que os outros vão falar, pensar ou dizer, se ele se atrever a pensar diferente fora da caixa, ou ele infringir todo esse rigor que foi colocado, esse fardo de rigor e de moralidade que foi colocado sobre ele. E para alguns é só casca. Para alguns é uma pessoa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele cobra de você, ele exige de você, ele aponta o dedo para o vizinho, para todo mundo, mas ele não olha para o rabicó dele. Né? Ah lá, que feio, o cara trata a mulher que nem um capacho. Aí em casa ele faz a mesma coisa com você. Desrespeita, ofende, xinga, magoa, trai, faz miséria. Mas ele gosta muito de apontar para os outros. Tá? Jung dizia, lá veio eu com Jung, né? Mas é porque os mentores gostam muito de falar da parte psicológica aqui. Dizia que muitas vezes aquilo que você projeta no outro, tá? É aquilo que incomoda dentro de você. E aí você aponta projetando no outro. Por exemplo, nossa, eu não vou com a cara de fulano, ela é muito arrogante. E às vezes parece uma antipatia gratuita, você nem conhece a pessoa direito, nem sabe direito quem a pessoa é. E, na verdade, você está projetando nela uma sombra que você tem em você e que você não encara. Morre de inveja da pessoa X lá, mas fica pelas costas julgando e falando mal, porque no fundo, você gostaria de ser como aquela pessoa. Né? Por exemplo, eu não gosto dessa pessoa, a voz dela me irrita, eu tenho nojo dela. Aí você vai ver, às vezes você está projetando nela coisas que você tem mal resolvida com você. Ou coisas que você gostaria de ter de qualidades daquela pessoa e não tem, aí você desdenha. Então tem muitas pessoas aqui, inclusive o ser de luz, que tem essa mania, tá? Às vezes pega no pé dos outros, cobra dos outros, julga os outros, critica os outros, ou porque não tem coragem de ser aquilo, gostaria de ser, né? Ou porque acha que é melhor que os outros, ou porque tem crenças limitantes, ou porque tem preconceitos. Né? Sabe aquele tipo de pessoa, por exemplo, extremamente homofóbica, né? Gratuitamente tem ódio, tem raiva, demonstra uma coisa gigantesca, alguma coisa mal resolvida dentro dessa pessoa tem que ela tá projetando, né? Ou é a sexualidade dela que ela não assume, que ela tem algum problema, né? Ou é o fato de que ela só libera o lado, a polaridade masculina demais, ela não tem o equilíbrio entre o feminino e o masculino dela. Né, gosta muito de apontar para os outros, alguma coisa ela está projetando e alguma coisa ela tem mal resolvida com ela, né? Porque não é normal as pessoas terem ranço gratuito de alguém, não é normal as pessoas criticarem, às vezes, pessoas que elas mal conhecem, né? Porque já dizia aí um certo humorista, que eu não vou falar o nome aqui, não, é o Índio Bem, não tem problema de falar, ele tem uma personagem da tia Marlene que diz assim, que para gostar de alguém, conquistar um afeto é difícil, você tem que trabalhar, se esforçar para ter o afeto, admiração. Agora o ranço é o sentimento mais genuíno que tem, porque ele é gratuito, né? Olhou e já sentiu o ranço de longe, eu te odeio de algum lugar. E às vezes isso, se não é de uma vida passada, se não é uma coisa espiritual nesse sentido, é uma projeção psicológica. Você projeta no outro aquilo que você não consegue lidar em si mesmo, aquilo que é mal resolvido em você, ou aquelas coisas que você gostaria de ter de virtude e qualidade do outro e não consegue ter, aí você critica. Olha lá, ela é boca suja, né? Ela é grosseira, ela não sei o que é. Às vezes você vai ver, a pessoa gostaria de ter essa autenticidade que você tem de dizer o que pensa na lata sem se preocupar com o que vão pensar ou dizer. Ela não pode ser assim, ela não consegue ser assim, ela não se liberta para ser assim, né? Por vários motivos,
morais, espirituais, sei lá o que ela foi condicionada a vida inteira, e aí é óbvio que a sua autenticidade incomoda, porque eu não posso ser como você, eu queria ser, mas eu não posso, então eu critico. A raposa e as uvas, eu não posso ter o desdenho. Então tem muitas pessoas assim com essa energia. Para alguns aqui, você era casada com a pessoa, ou fazia planos de casar, ou a pessoa pode ser casada com outra, né? É o Papa. Aqui também tem casos, não é para todo mundo, tá? Que essa pessoa aí que você mentalizou talvez nunca casou, tá? É como que se diz aí? O celibatário, o incel, ou, né? Esse tipo de coisa, ou eu não me relaciono com ninguém, sou solteirão, solteirona convicta. Para alguns casos, por causa dessa rabugice, dessa teimosia, desses preconceitos, dessas crenças limitantes. Para outros, está num casamento, tá lá, não separa talvez do casamento, porque o que os outros vão falar, vão dizer, vão pensar. Aqui tem diferenças, né? Talvez tenha diferença de idade, de classe social, de etnia, de religião, e a pessoa vê isso como obstáculo. Ou existe uma hierarquia, né? É patrão e empregado, empregado, patrão, professor e aluno, e a pessoa vê essas questões de moralidades todas dessa forma, ou preconceituosa, né? Ou eu não posso ser o que eu quero ser. Pode ter casais aqui diferentes, homoafetivos. Aí a pessoa não sai do armário. Tem todas essas energias aqui. Mas eu vejo muito uma pessoa também que ela gosta de criticar, de julgar, de ser o senhor da verdade absoluta, né? Porque o Papa, gente, é o representante de Deus na Terra. Então tudo que ele fala é a verdade. Né? Teve um tempo aí que o Papa mandava mais que os imperadores, o que ele dizia era lei. Então tem uma pessoa turrona, teimosa, que ela é sempre a dona da verdade, ela nunca está errada, ela nunca erra, é os outros. E ela se acha muitas vezes no direito de julgar os outros. Na parte positiva, é uma pessoa que se errou com você, sabe que tem que corrigir algo com você ou quer corrigir, ou então está pelo menos preocupada em alguma coisa da relação com você que ele gostaria de corrigir, porque no lado luz o papo é o certinho. Então ele gostaria de corrigir, ele está preocupado se vocês brigaram ou não estão se falando em fazer as pazes, tá? Porque aqui, se estão falando, fala o mínimo possível de coisas básicas, né? Mas não fala de sentimento, não fala da relação. É uma pessoa que tem dificuldade até aqui de falar dos próprios sentimentos, né? Porque é muito fechado ou muito turrona, né? Tem essa dificuldade. Ou então, se não estão se falando, caso um ou outro bloqueou, ou só não bloquearam, mas não estão se falando, é uma pessoa que tem essa problemática, né? De ser teimosa, de ser turrona. É ele que está sempre certo. Então tem uma pessoa preocupada em corrigir algo, em fazer as pazes, né? Em perdoar e ser perdoado. Tem uma pessoa aqui que tem, não vou dizer que não tem, alguns que têm alguns valores éticos e morais até certinho demais, e é isso que atrapalha. Né? Não, Deus o livre, eu sou professor, eu sou patrão dessa pessoa, não posso me envolver, é uma questão moral. Então, para alguns, até ser certinho demais atrapalha em algumas coisas. Para alguns, fingem ser certinho, para outros são realmente. Aqui também tem uma pessoa bem inflexível, bem irredutível, mas que está começando a repensar que não pode ser o tempo todo assim, né? Pode ser que está se aconselhando com alguém até para ter uma luz, ou então uma pessoa aí que só vive da validação dos outros, a opinião dos outros, e é o gado, né? Acaba sendo direcionado pelo que a sociedade quer, a família quer, não faz o que ele quer. Porque essa carta fala de obediência, tá? Mesmo que às vezes não faça sentido. Aqui fala de abuso de confiança, talvez essa pessoa fez isso, abusou da sua confiança, da sua paciência, tá? E agora não quer dar o braço a torcer, mas está começando a se preocupar, né? Bom, eu não dei o braço a torcer, mas parece que você também não fez nada, você silenciou, parou de ir atrás, né? Aqui também tem uma questão de subjugação, então talvez é uma pessoa que foi muito mandona, que subjugar, controlar, mandar em você, né? Aqui fala de fanatismo religioso ou de crenças, talvez é uma pessoa que defende muito uma ideologia, uma crença, aquela imagem que ele botou, né?
Ah, eu sou o pegador, eu não posso mudar essa imagem. Ah, eu sou machão, machista, controlador, controladora, né? Não posso mudar essa imagem. Eu boto a imagem do politicamente correto, do santinho da igreja, eu não posso mudar essa imagem. Tô velho demais agora para sair dessa religião, tô velho demais para fazer mudança nisso e naquilo na minha personalidade. Né? Mesmo que se sinta oprimido, limitado, mantém. Porque é teimoso. Né? Aqui também tem sentimentos mistos de culpa e de vergonha. Então, para alguns talvez não tá se aproximando porque sabe que pisou na jaca e agora tá meio com vergonha, né? Ou então ele fez para você, ele jogou culpa em você, ele envergonhou você, ele humilhou você. E não quer ter que vir se retratar, mas a aguinha tá começando a bater na bunda. Alguma coisa tá fazendo essa pessoa pensar que precisa fazer as pazes, que precisa corrigir algo com você, ou corrigir algo nas atitudes dele, na postura dele. Aqui também tem o mau uso da inteligência. Tá? Aqui no populacho é a burrice. Mau uso da inteligência. Talvez tomou decisões erradas aí, tomou na tarraqueta. Né? Porque fez mau uso da inteligência ou se deixou influenciar por tudo isso. Pessoas, cargos, ideologias, crenças. Tá? Para alguns aqui, gente, é meio pão duro, meio sovina até no sentimento. Tá? Ou é muito ganancioso, só quer acumular, só quer ter, não pensa no ser. Para outros, tem até os charlatão da fé, né? Tá lá lustrando o banco da igreja com a bunda, mas ano após ano continua sendo a mesma pessoa. Não muda o temperamento, a personalidade, o que tem que corrigir. Tá lá só para enfeite, que nem um vaso lá, dentro da religião que ele segue, o que ela segue. Para alguns pode ter até alguma liderança, tá? Religiosa, algum cargo dentro da religião. É o Cambone, é o pai de santo da gira, é o palestrante da casa espírita, porque aqui tem palestrantes, professores, tá? Aqui tem médicos. Então pode ser uma pessoa que lidere alguma coisa, seja no trabalho, seja dentro do âmbito religioso, tá? É uma pessoa que deveria, ele é rebelde em algumas coisas, no que ele deveria se rebelar, ele não se rebela, fica preso em tudo isso. Seja cultura, religião, etnia, gênero, sei lá. Tem mais alguma coisa aqui, Evangelho? É. Ele tem muita necessidade da aprovação e da validação, é o Papa. Né? E precisa muito também que as pessoas tudo digam amém. Ele é uma pessoa que às vezes é muito bom em dar conselho para os outros, mas não acolhe o conselho dos outros. Porque é turrão. Né? Ah, ele sempre tem a melhor solução, o melhor conselho para tudo e para todos. Né? Ele pesa e julga todo mundo, ele sabe tudo. Mas na hora de acolher bons conselhos, boas orientações, não faz. Esse Anubis tá virado para o passado. Então, alguma coisa com o passado desse Papa que ele quer corrigir. Seja um passado com você, recente ou mais longínquo. Seja que ele estragou a relação com você justamente porque não desapegou de nada disso, do passado, relações, situações, ideologia. Tá? Tem isso aqui. Falta o equilíbrio para essa pessoa em algumas coisas. Ela mostra uma aparência muito equilibrada, mas não é isso tudo, não. E aqui também tem uma outra coisa, tá? Se você está conhecendo essa pessoa, conversando, recém-conhecendo, cuidado porque essa pessoa gosta de fazer teste com os outros, tá? Pegadinha mesmo, tipo assim, ele entra num assunto com você polêmico para ver qual a sua opinião. Vou dar o exemplo da coisa aqui da homofobia, tá? Ah, eu não vejo nada demais, né, em casais assim. Aí ele fala isso para ver o que você vai responder. Aí você diz, ah, eu também não vejo e tal. Ou então você mostra um certo preconceito. Aí ele julga você. Ah, essa daí é muito liberalzinha. Eu não sou liberal, então não é uma pessoa para casamento, para construir algo, não. Aí ele vai lá e joga outra coisa para você, né? Ah, eu não sou muito de querer compromisso sério, quando ele tá querendo compromisso sério, para ver o que você vai dizer. Ah, eu também não tô procurando nada sério, não quero. Ah, então você é piriguete, não quero saber de você. Ele faz uns pega-ratão, tá? Com as pessoas aí que ele vê como possibilidade de se relacionar. E não é só em relacionamento homem-mulher aqui afetivo, ele também faz uns testes desse para pessoas, para ser amigo, para se aproximar. Ele faz essa seleção de acordo com o julgamento dele, com os testes que ele faz.
Por que eu tô dizendo isso? Porque especialmente nesse deck é Anubis, né? Ele tinha lá a balança de Osíris, ele tinha a pena da deusa Mate, né? E ele pesava o coração das pessoas. Se tivesse em equilíbrio com a pena ou pesasse menos que a pena, ia para o paraíso, para o céu, né? Se os pecados, entre aspas, fossem mais pesados que a pena, a pessoa ia para o inferno. Então, ele se acha no direito de fazer essas pegadinhas, de julgar, né? E de fazer esses experimentos com as pessoas para ele selecionar quem é digno, entre aspas, ou não, de conviver com ele, de estar com ele, de se relacionar com ele. É uma certa arrogância? Para alguns é só sabedoria. Aprendeu com a vida e está sendo uma pessoa que faz isso até para não se meter em rascado, ok, né? Tá sendo prudente. Mas para alguns a pessoa faz isso com um ar de superioridade, se achando melhor que os outros. Então tem desde aqueles que são sábios e prudentes, né? Eu fiz esse teste para ver se a pessoa realmente é compatível comigo, se a pessoa está sendo verdadeira, o que é bom. Mas tem aqueles também que têm um ranço da soberba de se achar melhor que os outros. Aí é os que eu falei. Ele julga os outros, mas ele não olha para o que ele tem que consertar nele, né? Ah, não, essa aqui eu não quero, é muito piriguete. Esse aqui eu não quero, é meio cafajeste. Aí você vai ver a conduta dele no oculto, ele ou ela que é a piriguete, ele ou que ela que é o cafajeste. Mas se julga no direito de julgar os outros que não são bons para mim. Eu posso fazer, você não. Tem esses casos? Tem. Vamos tirar umas do oráculo aqui para ver. Então, todas essas energias estão presentes aqui. Ah, tem uns aqui também, que é o deus do submundo, né? O que é o submundo dessa pessoa? O lado sombrio, aquilo que ela não conserta nas sombras. Ou ele vive no submundo moral, né? Tá lá no domingo dentro da religião dele lá, dando glória e aleluia, ajoelhando no genuflexório lá da igreja, né? E ao mesmo tempo sai dali e vai pro cabaré, pras quengas, pra casa das primas. Sai dali e vai pra boca de fumo. O que é o submundo de alguns aqui que tem? Que esconde nessa casca? Tem, tá? A pena, olha eu falando da pena de Mate, deusa da justiça e do destino, que decidiu o destino das almas, junto aqui com Osíris e Anubis. A pena. Concentre suas energias apenas naquilo que realmente importa no momento. Essa pessoa aqui, para alguns, teve esse problema, tá? Esse aqui, ele tá voltado para o passado. Ele vive muito de coisas do passado, ou ele tem crenças arcaicas, morais e tudo mais, neandertais, lá da caverna. Esse aqui parou na Idade Média. Ou então, ele só vive dos relacionamentos do passado, as coisas que ele sofreu, tá? E ele não vive o presente. Concentre suas energias naquilo que realmente importa no momento. Para alguns, ele tem uma dificuldade nisso. Anciã da floresta. Cuide de você mesmo e de outros, com uma autêntica e gentil compaixão. Aqui tem as duas situações. Lembra que eu falei que tem uns que têm virtudes? Pois é. Alguns aqui é o certinho demais. Ele ajuda todo mundo, ele é gentil, ele é altruísta, ele tem compaixão, é o Papa. Só que ele esquece dele. Ele fica preso nessas crenças, não vive a vida dele, né? Porque ele foi condicionado que ele tem que ser certinho, perfeito, tudo isso. E tem os que são o oposto total, porque aqui é uma leitura coletiva, tem que falar os dois lados. Então tem alguns aqui, ó, que realmente se prejudica por ser certinho demais. Cuida dele, cuida dos outros, é gentil, tem compaixão, altruísta, e fica preso em muita coisa e aí não vive o que quer viver justamente para manter, né? A coisa do empático, a coisa da boa pessoa, eu sou legal, eu não posso, a religião condena, eu não mudo isso porque é assim. E aí, às vezes, não faz o que quer fazer na vida porque vive sob pressão e limitado nisso, eu falei ali. O mago da floresta. Permita o desconhecido ser a fagulha da sua curiosidade e admiração. Aqui tem uns que têm medo de arriscar, sair da zona de conforto. Lembra que eu disse? Já tô velho demais para mudar a conduta, para sair dessa religião, para pensar por mim mesmo, para sair desse casamento, para assumir a minha sexualidade. Já tô velho demais.
Permita o desconhecido ser a fagulha da sua curiosidade e admiração. Para alguns não tem coragem ou está na zona de conforto, né? Tem curiosidade de várias coisas, mas não se aventura porque o que a minha família, a sociedade vai falar? Me ensinaram assim. O gado, para alguns é gado, tá? E aqui tá dizendo para você também se permitir o desconhecido, tá? Se você tá aí querendo mudar a sua vida, querendo se arriscar em algo novo, faça. Com prudência, né? Mas focando no seu presente, aproveitando o seu presente. Não fique que nem peru morrendo de véspera, mas também não fique só vivendo de passado. A única coisa que você tem é o presente. O passado não dá para voltar, não existe mais. O futuro ainda não foi escrito. Cuide de você mesmo, cuide das outras pessoas, seja autêntica, gentil, tenha compaixão, mas não esqueça de você. Se permita arriscar coisas novas, as curiosidades que você tem, aprender algo novo, um idioma, uma religião nova, uma cultura nova, seja lá o que você quiser. Se permita, independente da idade que você tem, independente do que você já viveu. Tá? Concentre a sua energia naquilo que realmente importa no momento. O que importa hoje para você? Porque aqui tem pessoas que já têm uma certa idade, ó. É o Papa e a anciã da floresta, né? Então não fique achando que a vida já encerrou para você, você não tem mais nada nem para contribuir, nem para aprender, que você não tem mais utilidade nessa sociedade narcisista que parece que usa as pessoas que elas têm que dar até o último respingo de sangue, né? Para que elas sejam valorizadas. Ah, você não é mais produtivo, você não serve mais. Não é assim. Não deixe que esse tipo de cultura, de coisa, de ideologia entre na sua mente. Tá? Você tem muita lenha para queimar, muita coisa para aprender, muita coisa para viver. Não fique também tão apegado aí o que os outros vão pensar ou vão falar de você. Dane-se o que os outros vão pensar. A vida é sua. E você só tem uma vida. Tá? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Não fique tão preso a esses preconceitos, convenções, ideias que colocaram, empurraram goela abaixo aí em você, desde a educação lá da escola, porque é um adestramento, não é educação, não ensinam você a pensar. Ensinam você a seguir o que está ali. E se você não se enquadra no que está ali, você não passa de ano. Ou seja, se você não for o que é exigido, né, se você não contribui mais de alguma forma conforme eles querem, a sociedade quer, o mundo quer, descarta você. Dê uma banana para tudo isso. Tá? A vida é vivida em cada momento, cada instante, o hoje. Né? Se você para de sonhar, para de querer as coisas, aprender coisas novas, viver coisas novas, você já está morto em vida. Né? Então não seja isso. Independente da idade que você tem, das experiências que já viveu, se foram boas, se foram ruins, todo dia é um dia novo. Todos os dias é uma oportunidade de recomeço, de se reinventar, de resiliência, de começar algo novo, de terminar algo que ficou lá atrás que você não pôde fazer. Tem gente aqui que já está numa idade até de se aposentar, né? Ou não precisa mais trabalhar no sentido de ser produtivo aí nesse sentido para a sociedade, né? Escravo desse sistema aí. Você pode viver hoje o que você não viveu. O que está te limitando? Quem que está te prendendo? Né? Ninguém. É só suas crenças limitantes, suas ideologias. Você pode sim, pega aquele sonho que está engavetado e põe em prática. Ah, eu gostaria de aprender a ler, nunca tive a oportunidade, agora eu tenho vergonha porque eu tenho 70 anos. Que dane-se, gente. É você que tem o sonho de aprender a ler, escrever, evoluir. Ah, eu sempre quis aprender tal coisa, dirigir. Né? Eu sempre quis aprender isso ou aquilo, mas eu não tinha tempo, ou eu não tinha dinheiro, ou tinha gente que me limitava. Dê uma banana para tudo isso e vá viver. Tá? Não interessa se você tem 50, tem 60, tem 70. Agora eu tenho que ser a viúva lá, a divorciada quietinha, porque a minha religião diz que eu não posso casar de novo. Dane-se o que a religião está dizendo. Você quer casar de novo, quer um novo amor? Busque um novo amor. Ah, mas viúva não pode casar, divorciada não pode casar, porque Deus não permite. Escambau que Deus não permite. Deus não quer você infeliz. Então saia dessas crenças limitantes que os outros botam na cabeça de você. Né? Ah, eu tô triste porque se eu lá na igreja que eu sigo, na denominação que eu sigo, eu sou viúva, eu sou separada. E eu sou obreira.
É um exemplo que eu estou dando aqui, tá? Pode ser qualquer religião, né? E se eu, porventura, me envolver com alguém, casar de novo, eu perco o cargo de obreira, a posição, de levita, de cantar, de não sei o quê, porque eu não posso. Gente, troca de igreja, né? Troca de igreja, vá para um pastor que tenha a mente mais aberta, né? Você não é obrigado a ficar ali, não. Pessoa limitando você. Não, se você casar, você perde o cargo, né? Porque você é separada, divorciada, e qualquer religião, tá, gente? Que quiser fazer esse tipo de coisa com você, não aceite. Seja espiritualizado, não seja religioso, tá? Tenha liberdade de pensar por você, escolher o que é certo e o que é errado para você. Não deixe os outros ditar a sua vida, tá? A vida não é curta demais, ela é o suficiente. A gente é que desperdiça muitas vezes dando trela para quem não tem nada a ver com a sua vida, não paga suas contas. É você que no fim das contas acaba infeliz, limitado, travado, não faz o que você quer, tá? A ética universal que Jesus ensinou, que ele resumiu amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, é aquilo ali. Se você se ama e ama o próximo, você não comete os outros erros, você não tira a vida de ninguém, você não cobiça as coisas alheias, você não rouba, né? Você não faz coisas erradas. Então, a partir do momento que você tem essa consciência do Cristo, cósmico, universal, essa ética universal, seguir por isso. Tá? O que passar disso e as pessoas acrescentarem de dogma e doutrina religiosa, gente, fuja. Tá? Fuja. E se quiser, gente, troque de igreja, troque de casa de religião, troque do que for. Você não é obrigado a permanecer ali, tá? É isso que você tem que entender. Dado o recadinho que espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade, aí por isso que tem gente aqui, ó, que tá lá há 100 anos lustrando o banco da igreja, fazendo tudo que gostaria escondido, porque não pode assumir, né? Cheio de crença limitante, apontando o dedo para os outros, sendo hipócrita, e não sai de lá, né? Continua lá. É pior ser hipócrita, gente. Jesus abominava os hipócritas, por isso que ele combatia tanto os fariseus. Eles eram hipócritas e narcisistas, e Jesus abominava isso, mais do que tudo. Tá? Se é para estar lá fazendo uma coisa obrigado ou fingido, é a mesma coisa do que você tá fazendo tudo de errado. Vamos ver os bilhetes, Frei Rogério? Não sei para quem é esse recado, pega o que é para você, o que não é, devolve para o universo aí, que vai chegar no endereço certo. Tá? Quantos o senhor vai querer agora? Tudo isso, Frei Rogério? Tá bom. 10 bilhetinhos. Pelo visto, vão ficar na consulta só no papo aqui, nos oráculos, nos bilhetes, né? O senhor acha que todo mundo tem tempo de ficar aqui 3 horas. E a minha goela aqui doendo, de tanto que eu já trabalhei hoje. Um pouco tô até sem voz. Esse, nem sei quantos tem ali. Esse também? Deixa eu ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltou um, foi quase, Frei Rogério. Bateu na trave. E esse azulzinho, que eu vou botar por último na ordem que foram tirados aqui. E as butterfly aqui, as borboletinhas. Eu já falei tanto hoje que eu chego a estar com a boca mais seca que se eu cuspir no chão, gente, cuspo tijolo. Bora então, essas duas. Pode ser o que você diria pra pessoa, a pessoa pra você. Pode ser espelhado, tá? Esses primeiro? Hoje ele quis as borboletas primeiro. Respirar um pouco, gente. Eles não deixam nem eu tomar água, nem respirar direito. Vai, fala e fala e fala e fala. Me lembro de você e do que vivemos com saudade e perco a noção do tempo. Por isso que para alguns aqui, gente, ele tá preocupado realmente em consertar as coisas. Porque ele fica lembrando lá do que vocês viveram com saudade. Chega a perder a noção do tempo aí, né? Fica lá babando colorido, babando arco-íris. Eu encontrei um amor que não conhecia eu te conhecer, olha aí. É por isso que essa pessoa aqui tá preocupada em consertar as coisas para alguns, tá? Nem que esse conserto seja ele consertar ele mesmo, a vida dele. Para daí fazer alguma coisa. Sonho com teus braços, teu colo e teu abrigo, olha aí, ó.
Essa pessoa sabe que você dava o conforto, né? O porto seguro, o colinho, amor incondicional. Tá com saudade aí o preocupado aqui em consertar. Tinha gente que era casada aqui, morava junto, ou já fazia até planos disso. Podia ser namorado, noivo. Sou instável emocionalmente. Nossa, temos um Sherlock Holmes. Oscilo e te envio sinais confusos confundindo você. Vou ler de novo. Sou instável emocionalmente, oscilo e te envio sinais confusos confundindo você. Aí às vezes você acha que vai, não vai. Ata, não desata. Mas aqui o Frei Rogério também está falando que para alguns casos é a pessoa lá que você mentalizou, tá? Ela tá vendo você oscilante. É como se você estivesse mandando sinais confusos, seja consciente ou não, de propósito ou não, confundindo lá o teimoso, tá? O turrão aqui do Papa. Por quê? Talvez tem hora que ele tenta ler você e ele acha, né? Acho que agora ela tá apta a me perdoar aí, já passou a raiva, ou agora dá para me aproximar, daqui a pouco você fala alguma coisa, ou ele vê algum sinal, ou ele fica sabendo de alguma coisa. Opa, acho que não. Então pode ser você que tá mandando sinais confusos aí pro estrupício. Tá? Pode ser ele vendo em você ou você nele. Ou a pessoa fez isso com você, né? Os ciúmes que tenho de você me deixa irracional. É o gado. E me faz ter atitudes estúpidas e me afastar. É aquele, né, gente, que quanto mais ciúmes, mais teimoso e orgulhoso fica. Aí, em vez de consertar, se afasta. Ou faz mais cagada. E aqui, gente, de novo eu vou falar pra vocês, tá? Cuidado com pessoas que têm esse ciúme irracional, tá? Que no fundo não é irracional, é uma projeção. Ou essa pessoa tem que trabalhar as questões de insegurança que ela tem com terapia, e aí não tem a ver com você, ele que resolve os BO emocional dele ou dela. Você não é psicólogo de ninguém, né? Tá capenga, não entra em relação. Ou esse ciúmes irracional é porque ele projeta em você o que ele faz. Bem aquilo que saiu ali. Eu traio, eu engano, eu minto, eu flerto por baixo dos panos, né? Eu digo que é amiguinha quando não, na verdade não é só amiguinha. É a amiguinha que eu já quis pegar, eu já peguei, eu tô interessado em pegar. Então ele julga você por ele projeta em você o que ele é. Então tem as duas coisas aqui que fazem pessoas terem ciúme irracional assim, tá? Exercer controle, posse, achar que você é dele ou dela, tá? Porque pessoas normais e saudáveis emocionalmente até sentem ciúmes. Quem ama tem ciúmes, quer cuidar, né? Vai ficar atento, mas não tem essas atitudes irracional, louca, estúpida, se afasta, fica burro, né? Comete atrocidades, bate, faz um monte de merda por causa dos ciúmes. É porque tem algum problema nessa pessoa, ou de insegurança, ou de projeção no outro que ele é. Os ciúmes que tenho de você me deixa irracional e me faz ter atitudes estúpidas e me afastar. Né? E se eu não posso ter, eu desdenho. Ó, reconhecimento. Ó, o Papa reconhecendo na análise ali, ó. Esse aqui tá fazendo uma análise profunda, tá? Tá reconhecendo coisas, por isso que tá preocupado, quer fazer as pazes. A ficha tá caindo aí. Ou da vida dele, do que ele tem que mudar na vida dele, ou o que ele fez para você. Ó, compara outras pessoas a você. Tanto pode ser o que prejudicou, né? Triangulava, vivia comparando, né? Para botar você numa competição. Porque quando você tá com uma ameaça de competição, gente, alguma coisa, o seu cérebro primitivo, reptiliano, entende como uma ameaça, uma competição com alguém, nem que seja invisível, que a pessoa inventou. Minha ex, minha mãe, minha colega de trabalho. Isso é triangulação, tá? E aí isso faz você liberar na amígdala aí um monte de hormônio, gente, de competição. Aí você fica insegura, você tem que ser melhor do que a fulaninha, que a beltraninha, que ele trouxe na triangulação. Ou pode ser que agora, se vocês não estão juntos, aí ele compara todo mundo com você, né? Aí o Papa tá mais seletivo do que nunca. Se aproximam a piriguete, ele analisa, faz uns pega-ratão com ela. Ah, não passou no teste. Por quê? Porque você, consulente, era melhor. Você tinha essa ou essa qualidade e virtude que a piriguete aqui que ele está testando, o pirigueto não tem. Aí fica comparando todas as pessoas a você e vê que ninguém é igual a você. Aí talvez está se contorcendo, se jogou fora, né? Então tem as duas situações. Do que o triangulava, comparava para você se ver sempre em competição, se esforçando para dar o melhor
tá? Com gente que às vezes nem era verdade. Olha, a minha ex fazia tal coisinha pra mim, você não faz. Às vezes é até mentira, tá? A ex nem fazia porcaria. Ah, minha ex fazia o Toddy quentinho pra mim, você não faz. Às vezes é mentira, né? A ex estava lá mais e dizendo, ó, se vira aí que eu tô saindo. Mas ele faz isso pra criar a coisa da competição. A mamãe faz um arroz melhor que o seu, né? Que é pra você se matar sempre pra estar super, ultra, mega perfeita. Sempre competindo com algo ou com alguém. Ou agora é ele comparando, né? Ninguém chega aos seus pés em nada. Bem feito pra ele. Eu não quero mais você na minha vida. Isso aqui é vocês? Mandando pra puta que elas parem? Ou é ele que se acha bonzão demais aqui, né? Porque aí eu não posso, eu desdenho. Então, é todo o valor que você tinha, agora você não tem mais. Mas é só fachada, né? Porque eu preciso manter a casca, a imagem que eu tenho. Então, agora você não serve mais. É qual dos dois dizendo? Eu não quero mais você na minha vida. Humilhação, ó, saiu ali quando eu falei do Papa, né? Ele deve ter humilhado muito você para alguns aqui. Ele ou ela humilhou você. E agora ele não quer ter que ter, porque para ele é humilhação, tá? Se retratar, pedir perdão, assumir as culpas, a responsabilidade, se ele é orgulhoso, teimoso e soberbo, inflexível, assim, é humilhação, né? Aí agora como é que eu deixo a minha reputação de machão, né? Do Neandertal machão e chego lá pedindo desculpa? Não, imagina, é morte pra pessoa, né? Se é mulher, é só adaptar. Tem mulheres que vibram muito energia masculina, tá? E tem isso dentro. Sei que destruiu o nosso amor e o nosso relacionamento. Prêmio dedução do ano, né? Vai ganhar aí a rola de ouro com o prêmio de dedução do ano. Ai, meu pai. Só Jesus na causa. Minhas pernas tremem diante de você. Ver uma foto sua ou ouvir a sua voz faz meu coração bater acelerado. Aí, ó, tem uns que é o machão, né? O turrão e tal, só na casca, né? Ver você, ver uma foto, coraçãozinho bate igual no desenho, quase salta pra fora, né? O zoinho lá salta o coraçãozinho, mas não tô tintindo nada. Minhas pernas tremem diante de você. Ou tá com medo de se aproximar, você dá um passo fora e aí se sentir humilhado, né? Ver uma foto sua, ouvir a sua voz, faz meu coração bater acelerado. Como é que é uma música, Frei Rogério? Ah, o senhor não vai saber, né? Faz meu coração mais forte, acelerado. Você faz meu coração bater. Bom, se você conhece essa música, já tá na fila do asilo que nem eu, né? Acho que era a Angélica que cantava isso. Onde quer que eu vá, o que faça e com quem esteja, você está sempre comigo. Ó, por que que para alguns ele compara? Ninguém é igual a você, né? A outra lá pode dizer, ah, aquela piriguete tá me dando moral lá, vou chegar nela. Aí 2 minutos de conversa, vê que ela não tem cérebro, ou vê que ela não é uma pessoa bacana, ou ela não é tudo aquilo, aí ele já compara com você. Não, mas a fulano, era inteligente, tinha boa conversa, né? Aí chega, vai dar um beijinho, o cheiro não bateu, né? Não, não é o cheiro, não é bom, não é igual, não rolou química no cheiro. Beijou não é a mesma coisa, fez vucu-vucu não é a mesma coisa. Onde quer que eu vá, o que eu faça e com quem esteja, você está sempre comigo. Coitada da pessoa que se relacionar com isso aqui, tá? Você vai ser sempre aquele cadáver pendurado, né, no meio da relação, né? Que tudo ele vai comparar que você era infinitamente melhor, né? Bem feito. Que chore aí. Me sinto dividido entre você e minha mãe. Obrigado, Frei Rogério. Olha aí, eu não falei que tem uns aqui, gente, que compara até com a mãe? Me sinto dividido entre você e minha mãe. É o Kiko, né? Babai. Temos o Kiko aqui, gente, que precisa largar a barra da saia da mãe, o que fez papel de mãe. E aí tudo compara com a mamãe, né? Mamãe lava minhas cuecas em goma e passa melhor do que você. Mamãe faz o arrozinho com açafrão mais gostoso que você, né? Mamãe me fazia o Toddy quentinho, você não faz, né? Gente, eu já vou dar deixa aqui. Mulher ou homem que é casado, entre aspas, com a mãe ou com o pai, gente, pica a mula, tá? Porque se essa pessoa não se tratar aí desse complexo de Édipo, de Electra ou de Jocasta, tá? Você vai viver assim. Não tem nada pior do que um homem ou uma mulher que é casado com a mãe. Você nunca vai ser prioridade na vida da pessoa.
É Deus no céu, mamãe na terra. Então que case com a mãe, né? Ou vai se resolver com Freud aí, porque não é normal. Né? Você amar sua mãe, respeitar e tal, mas casou, encontrou alguém, a prioridade é o esposo ou a esposa. Me sinto dividido entre você e minha mãe. E outra, já vou dar uma letra aqui pra vocês também, tá? Você tem um parente, mãe, pai, quem fez, filho, pode ser filho. Começar com essa chantagem emocional aí, tá? Ou eu ou ela, gente, pelo amor de Deus, se você ficar com ela, eu nunca mais falo com você. Esse tipo de chantagem emocional aí, gente, é de pessoas egoístas que só visam o próprio interesse. Tá? Pai, mãe, ou parente, filho, quem seja, que realmente ama você, mesmo que não vá muito com a cara da pessoa lá, ela vai aprovar aí a sua decisão e vai tentar ao máximo se adequar. Tá? Falou pra você que eu não falo mais com você se você continuar falando com fulano a se relacionar. Mande pra puta que pariu. Desculpa, mas é, tá? Quem sabe da sua vida é você, quem vai casar com a pessoa é você. Tá? A função de pai ou de mãe é apoiar. Mesmo que não goste muito, mesmo que torça um pouco o nariz, fazer dar certo. Tá? Então, se a pessoa é egoísta nesse nível, ou narcisista nesse nível, porque eu já vi casos assim, tá? Seja filho com mãe, mãe com filho, pai com filho, quem seja. Não, se você separou da fulana, você não pode nunca mais falar com a fulana. Eu te proíbo, porque se você manter contato e falar com a fulana, eu não falo mais com você. Onde já se viu isso? Porque era ex-nora, ex-genro, se davam bem, aí agora quer mandar se a mãe ou o pai pode ou não interagir com aquela pessoa. Que é isso? Isso é pirraça, é criancice, é coisa de gente egoísta e narcisista. Por mais que não aprove 100%, por mais que não goste muito da cara do genro, da nora, do enteado, como é que é o nome? Do enteado, padrasto, madrasta, é essa palavra, não interessa. É escolha sua, a pessoa tem que respeitar e procurar pelo menos conviver com respeito e educação. Tá? Não cai nessas chantagens emocional, principalmente aí, se for um quiquinho, né? Manipulado, mandado por mamãe, apegado na barra de saia de mamãe. Vamos ler de novo? Me lembro de você e do que vivemos com saudade e perco a noção do tempo. Esse povo, tudo aqui que eu citei, negativo, tudo precisa de terapia, né? Eu encontrei um amor que não conhecia eu te conhecer. Sonho com teus braços, teu colo e teu abrigo. Sou instável emocionalmente, oscilo e te envio sinais confusos, confundindo você. O Tonho da Lu, não sabe o que quer, né? Uma hora ama, uma hora não ama, termina de manhã, de noite reata, manda embora, volta, sai, vem. Achando que pode entrar e sair da sua vida e fazer o que bem entender. Manda merda, né, gente? Reconhecimento. Eu não quero mais você na minha vida. Talvez é você que tá reconhecendo a bomba aqui, né? Os ciúmes que tenho de você, esse vídeo, gente, tá cheio de palavra que o YouTube vai ó em mim. Que se dane também. Os ciúmes que tenho de você me deixa irracional e me faz ter atitudes estúpidas e me afastar. Compara outras pessoas a você, humilhação. Onde quer que eu vá, o que faça e com quem esteja, você está sempre comigo. Me sinto dividido entre você e minha mãe. Sei que destruiu nosso amor e nosso relacionamento. Minhas pernas tremem diante de você. Ver uma foto sua, ouvir sua voz, faz meu coração bater acelerado. O robozinho do algoritmo vai comer meu fígado. De várias palavras que eu falei aqui que não pode falar, mas também que se dane. Liberdade de expressão não é. Tem que ficar controlando o que vai falar aqui, porque nada passa no robozinho, tem que ficar inventando palavras, subterfúgio, castrando a gente falar o que tem que falar. Eu, como já sou meio rebelde nisso aí, daí não distribui para muitas visualizações, então eu peço para vocês, gente, que passem adiante os vídeos, que assistam, que valorizem, tá? Porque é uma chatice do caramba você ter que viver controlando o que você vai falar na mesa aqui, porque não passa no algoritmo. Aí ele castiga você, ele não distribui para muitas pessoas, diminui as distribuições do vídeo e a gente é que toma, né? É um desabafo? Mas para você saber a dificuldade que é do outro lado aqui, tem que ser verdadeiro, falar o preto no branco, e tudo tem que inventar subterfúgio para poder se expressar. E quanto mais o canal cresce, mais afunila pra gente. É um desabafo? Se a plataforma não gostar, também que se dane. Derrubar o vídeo, também que se dane. E tudo tem que estar controlando o que vai dizer, por isso que eu uso, né, o fofa-se. Você tem que estar inventando formas de falar o que você quer falar,
sem que o algoritmo entenda, e ele vai aprendendo conforme você vai falando. É um saco, tá, gente? Vocês acham que é moleza sentar aqui e fazer esse trabalho? Vocês não sabem o trabalho que dá no geral. 7 de ouros. Aí, ó, tem uma pessoa que ele vai esperar o momento certo, tá? É o rei da lerdeza. Ele tá esperando o momento certo, um dia certo, data certa, hora certa, uma oportunidade. Ou então que algo concreto aconteça aqui na vida dele ou dela, para então ele fazer alguma coisa em relação a você. Seja abrir uma comunicação, ir atrás, é o 7 de ouros, tá? Ele tá procrastinando um pouco por alguma questão, pode ser financeira, tá? Pode ser problemas que tem que resolver, algo concreto para alguns aqui que a pessoa tem que sanar e que depende de ela ter paciência para esperar o resultado. Esse tipo de coisa, porque aqui é plantar para colher. Ou então ele está esperando a poeira baixar. Caso vocês se desentenderam, brigaram aqui, tá aguardando o momento certo. Para alguns pode ser até uma data, tá? De alguma coisa aqui. Aqui, essa pessoa gostaria que você tivesse paciência, ou ela tá tendo que ter paciência mesmo que ela não queira, para poder se aproximar. Ou como eu disse, ele tá esperando para ver os sinais confusos ali, se ele pode se aproximar de você ou não. Se ele pode investir ou reinvestir ou não. Tá? É como se ele não se sentisse preparado. Para alguns, ou emocionalmente, ou financeiramente, ou porque depende de uma coisa concreta externa. Tem uns aqui que estão cansados de tarefas sem fim. Talvez está trabalhando muito, correndo muito atrás de dinheiro, ou esperando uma situação financeira melhorar, porque isso vai acarretar algo na relação de vocês. Aí, ó, tem a ver com dinheiro mesmo, tá? Para alguns. Aqui envolve até um patrão generoso, então pode ser aqui que ele espera a generosidade de um patrão em dar uma promoção, um aumento de salário, ou até conseguir um emprego, você está desempregado. Pode ser aqui que essa pessoa espera a generosidade de um patrão com questão do tempo, de o patrão liberar um dia de folga, algo nesse sentido para alguns, não é para todo mundo, obviamente. Pode ser que para alguns ele está buscando justamente investir em coisas financeiras, porque talvez está com alguma dificuldade disso, deixa eu ver. Ou ele está tentando investir em alguma coisa, olha aí, ó. Engraçado, sai o casal, né? Rainha de ouros e rei de ouros, vocês eram bem compatíveis. E aqui é o esposo e a esposa, tinha gente que era casado. Ou então essa pessoa se arrepende de não ter casado com você, assumido algo aí, tá? Aqui, essa pessoa sabe o quanto você investiu na relação, o quanto você foi generosa até financeiramente, ajudando a construir coisas ou ajudando ele a se formar, adquirir coisas, você crescer na carreira, ele crescer na carreira, construir patrimônio. Aqui também tem uma situação que para alguns essa pessoa, se ele está num relacionamento com alguém, talvez ele não saia pela questão financeira, tá? Lembra que eu falei que tem aqui uma pessoa meio gananciosa, sovina, pão dura, não quer ter que dividir bens, não quer ter que perder a estabilidade que tem financeira, tá? Tem até alguns aqui, deixa eu ver, que tinha isso com você e talvez ele queira recuperar. Ó, aqui o que eu perguntei, obrigado espiritualidade, é se tem alguns aí que estão visando entrar num novo relacionamento visando a questão financeira. Tem, tá? Justamente o Ursulão. Por isso que eu quis saber. Tem uns que estão cogitando entrar num relacionamento com uma nova pessoa, se não é voltar para você e não é permanecer com a pessoa que já tem, é entrar num novo relacionamento visando que essa pessoa pode ajudar no aqui, ó, interesseiro total, para resolver os problemas que ele tem, financeiro, dívida, bens, patrimônio, principalmente se está arriscando ele a perder, tá? Bens, patrimônio, ter que vender, se desfazer, que ele não quer. Então tem alguns golpistas aqui que estão pensando em entrar num novo relacionamento, arranjar uma nova parceira, tá? Porque tá se lascando aí no financeiro e talvez tinha essa estabilidade com você e perdeu, tá? Para aqueles que eles estão numa relação, não sai por causa disso, tá? Por interesse mesmo.
e tem uns querendo fisgar alguém aí. Cuidado para esse alguém não ser você, né? Porque se ele tá visando os interesses dele, talvez queira voltar para você aí, em nome justamente da reputação, do patrimônio, né? Agora eu descobri que te amo, porque eu vi que lá fora tá todo mundo me julgando, a sociedade, a igreja. Aí eu quero voltar para casa, pro lar, pro ninho, para aconchego, para segurança, para proteção, né? Para aquilo que a gente construiu junto. Então cuidado. Tá? Para alguns tem, não posso dizer que não tem. E aqui é um 10 de paus, então é alguém extremamente arrependido e se sentindo culpado. Culpado de que perdeu alguém de alto valor, alguém que tinha o toque de Midas. Alguém que era generoso, generosa no amor, no respeito, na gratidão, confiável, leal, parceira. Né? Parceiro, honesto, honesta. Tá arrependido para alguns no osso. Tá? Não só porque perdeu coisas de valor emocional e de estabilidade emocional, mas até financeira, segurança, casa, lar. Com você ele tinha um lar para alguns, tá? Então cuidado aqui, porque existe uma amargura grande, uma lamentação muito grande, tá? No 10 de paus, tá tendo que trabalhar muito, ou o fardo financeiro tá pesado sozinho, caso você dividia tudo. Tem frustração, tem sofrimento, tem arrependimento. Bora fique meio em cima do muro, ou em cima do muro, em cima do muro, para decidir quer vir, né? Mas é uma pessoa que tá com a consciência pesada. Ele sabe aqui que plantou e tá colhendo. Tem até um fardo espiritual aqui para alguns, tá? A espiritualidade tá comendo couro aí do cidadão, da cidadã. Não só com a consciência, mas talvez nas coisas de fora aí, das práticas e materiais da vida, que tá difícil. Tá cansado aqui, exausto, ó. Tarefa sem fim, exaustão, talvez tá se matando de trabalhar para dar conta das coisas que com você dividia, né? Aqui é os caminhos, é o dividir, a dualidade, você era parceira. Tá sentindo falta? Tá. Inclusive de dividir o peso espiritual, o cansaço emocional, as perdas, o sofrimento. Gostaria de dividir essas coisas com você e talvez não tenha mais. Tá? E por única e exclusiva decisão, escolha ou culpa dele ou dela. E para alguns tá desanimado aqui, ó. Tá no desânimo, tá? Tem uns que estão tristes, estão sofrendo, mesmo que não mostrem. Porque é o rei pavão, meio orgulhoso, vaidoso, se acha, gosta de ostentar, não quer mostrar que tá fracassado, o orgulho lá em cima. E aí, para alguns tá se acovardando, tá? Desse tete a tete, desse confronto, porque ele tá esperando um momento aqui, ou ele fica pensando e analisando uma estratégia lá. Por que essa pessoa tá com medinho? Ele tá aqui, gente, aqui fala de jaula. Ou ele tá preso nas cagadas que ele fez, ou ele tá preso numa relação, ou numa família, seja de pai, mãe, filhos. Tem alguém manipulador, para alguns manipulando essa pessoa. Ou para outros é ele que é um manipulador interesseiro, tá? E que deu um tiro no pé. Por que essa pessoa tá com medo de se aproximar? Vocês eram muito compatíveis. Aqui é um casal de rei de ouros e a rei de ouros. A pessoa deve ter feito caca. Tá? Aqui é mentira, traição de confiança, traição de adultério, triangulação, manipulação, agressividade verbal, agressividade física, mandão, turrão, opressor, eu que mando, me obedece. Para alguns teve. Por que tá com tanto medo, Frei Rogério? Culpa, Frei Rogério falou aqui. Ó, é o birrento do Pajem Bostinha, tá? Então esse aqui, gente, o medo dele é de ser cortado mesmo e você ter pegado o beco e vazado e não voltar. Você tá estruturando, reorganizando sua vida, botou limite, impôs limite. Para alguns tem até distância geográfica curta e longa. Né? Um bairro de distância, 1 hora, 2 horas, mais cidade, estado, país. E aí essa pessoa, ela jogou demais com você, ela tentou manipular, controlar, validar o passe dela, né? Jogava culpa, arrependimento, fazia tudo que jogo aqui psicológico de ciúmes com você. O medo agora
é de essa pessoa ver você cortante. Ele falou tanta bosta, ele ofendeu, ele humilhou, ele xingou, ele foi cínico, debochado, né? Não gostava de ninguém no pé, ninguém cobrando nada, mas ele cobrava tudo. Controlador, possessivo, ciumento. Acha que é seu dono, achava que era seu dono, mas não gostava que você cobrasse nada, né? Se você ficasse com ciúmes e cobrasse, Deus do céu, né? Aí vinha um rebuliço. Aí era você que era doida, era você que era opressora, era você que era tudo. Ele pode, você não, tá? E aqui é uma pessoa, gente, que ele foi egoísta, foi covarde, só olha para o próprio umbigo, total imaturidade, infantilidade e despreparo para lidar numa relação. Essa pessoa nem deveria tentar se relacionar com ninguém enquanto tiver esse grau de maturidade. Não tem responsabilidade afetiva. Aí para alguns finge aqui, ó, que é o pilar da moral, né? E eu disse, esse aqui ele é metido a dono da verdade. Ele sabe tudo e o que ele fala é lei e é a verdade absoluta. E você tem que acatar. Tá? Se acha no nível hard aqui. Então, para alguns, isso foi a problemática. Tá? Para alguns, ele arranjou uma nova rivalidade aí, meteu entre vocês. Né? Para outros aqui, o medo dele é de você realmente estar cortante, dizer verdades na cara, cortar, sem dó nem piedade e pegar o beco de vez. Ou de você encontrar uma outra pessoa. Tá? De você ter fugido, algumas fugiram aqui porque oferecia perigo, né? Os perigo físico, perigo emocional. Tava você sobrecarregada, você exausta emocionalmente. E aí você optou por se afastar. Mesmo que tenha sido a pessoa que foi embora ou fez algo para você se retirar, mas foi necessário porque você estava sobrecarregado, sobrecarregado aqui. E agora a pessoa está com medo de você largar de vez. De que nada do que ele fizer ou tentar mandar uma mensagem, tentar conversar, você não aceite. Ou você agora esteja orgulhosa, pirracenta, e você deu o troco. Porque ele faria, ele seria vingativo, ele faria jogos, ele daria o troco. Talvez ele está medindo você por ele. Então ele tem medo que você faça esse tipo de coisa, que você humilhe. Né, que tentar se aproximar de você, ele tenha de você o mesmo que ele deu para você. Se ele foi frio, grosseiro, gelado, que você tá cortante. E que você quer mais é distância, você tá impondo limites. Ou é do meu jeito ou não é, ou me respeita ou sai fora. E aí para alguém que é mandão, controlador e manipulador, isso não é legal, né? Porque qualquer coisa que você fizer aqui fere o ego da pessoa. Muitos aqui deixaram para trás, mesmo tendo sentimento. Deixaram até coisas materiais para trás. Né? E se afastaram, pegaram ranço, jogaram a toalha. E estava sobrecarregado de responsabilidade, de coisas emocionais, de tudo isso. Né? E você foi embora. E aí agora aqui é o medo que você diga na cara que não quer mais mesmo de vez. Ou que você seja indiferente, nem fale nada, nem atenda a pessoa. Porque ele tinha que abandonar, ou tem que abandonar velhos hábitos aqui, ó. Né? É ele que tem que usar da capacidade lógica, ver os limites que ele tem que ter, o respeito que ele tem que ter, se reconstruir. É ele aqui que tem que saber dialogar, conversar, porque essa pessoa não sabe, que é a capacidade de diálogo, ele não tem. Ou ele briga, ou ele berra, ou ele rosna, ele dá ataque de pelanca, dá piti, quebra tudo, dá soco nas paredes, para alguns tem, tá? Como a criança birrenta aqui do Pajem Bostinha, que quando quer uma coisa, né, ou queria, se jogava no chão do mercado, lá batia os pés, fazia pirraça, manha, escândalo, e a mãe dava o que ele queria. O narcisistazinho que cresceu. Para alguns, essa pessoa não saiu da fase primária do narcisismo, tá? Todo mundo tem o narcisismo dentro de si, é o que nos faz não nos tornar capacho dos outros. Só que algumas pessoas não saem desse narcisismo primário. Quando a criança é pequena, ela se enxerga ela como o centro do mundo. Que tudo é voltado para ela e tudo gira em torno dela. Com o tempo, ela vai aprendendo com as frustrações, o crescimento, os limites, os nãos da vida, as decepções, que ela não é o centro do universo. Só que tem pessoas que não saem desse estágio primário. Ele continua achando que a vida deve isso para ele, que o mundo deve, que todo mundo tem que abaixar a cabeça e fazer o que ele quer. Não sai do narcisismo primário.
E aí desenvolve um narcisismo em algum grau, tá? Seja patológico ou não, mas que se torna nocivo dentro de relacionamento. É a síndrome do Peter Pan, se não cresce, fica o eterno adolescente, não amadurece, não evolui, não cura a criança interna que às vezes é toda estrupiada, né, de coisas aí mal resolvidas na infância, e cresce assim. Aqui no Sul a gente tem um ditado para isso, apanhou pouco na infância. Tá? Devia ter tomado umas pancadas a mais, porque aqui ou apanhou demais e virou isso, porque era o bode expiatório na família, ou foi o Kiko, como apareceu ali, o mimadinho de mamãe. Mamãe sempre tentou compensar tudo, mamãe validou tudo, mamãe dizia sim para tudo, mamãe não botava limite, nem não, nem frustração, para não magoar, para não ferir. Aí cresce esse ditadorzinho de bosta, vira um narcisista. Né? Porque não teve limite, não sabe respeitar limite, autoridade, não sabe ter empatia e respeito pelo outro, respeitar a emoção do outro, o sofrimento do outro, que se dane. Vira nisso. Só quem pode diagnosticar, gente, é o médico que estiver acompanhando, psicólogo, psiquiatra. Mas quando eu dou esses traços aqui, eu já digo para você, independente dele passar na escala lá do doutor, que é de 1 a 10, né? Até o 5, gente, é um narcisismo normal. Todo mundo precisa ter para não virar capacho dos outros. Do 5 ao 7, né, já demonstra traços fortes de narcisismo. Do 7 para 10, gente, já é patológico. Tá? Quem acompanha e faz esse laudo é o psiquiatra que está acompanhando o terapeuta, o psicólogo. Independente de ter um laudo ou não, eu sempre digo para você, se tá tóxico, pule fora. Interessa se tem papel lá, CID ou não. Tá? Dependendo do grau aqui, é para qualquer um. Se é pai, se é mãe, parente, irmão. Tá? Quem for amigo. Tá tóxico nesse nível, se afaste. Você não tem aí que resolver problema de BO de ninguém. Pessoa que vai se tratar. E não quer se tratar, que fique sozinho, isolado. Esse aqui, ele tem os probleminhas assim, tá? Ele ou ela. Né? Tomou uns catiripapo que foi pouco aqui para alguns, cresceu sem limite. E para muitos aqui pode ter sido a dona Florinda aí que fez o Kiko ser o que é, né? O Kiko mostrava justamente isso, é o filhinho narcisista da mamãe, né? Os 7 pecados capitais estavam lá nos personagens do Bolanhos. Então é isso aqui, não se aproxima porque tá com o brioco na mão. Porque ele sabe aqui, gente, muito bem o que ele fez. E que você tá dando choque, botou uma cerca elétrica aqui entre vocês, né? Se pular que frite seus ovários, frite seus ovinhos, fica aí. E ele sabe que tem esse limite, né? Ou até uma limitação geográfica, sabe. Tá? Esse aqui não é bobo, ele é estrategista e manipulador. E aqui ele faz planos de se aproximar, faz, mas ele vai dar tempo ao tempo. Tá? Porque o urso, gente, ele nunca faz nada realmente no impulso. Quando ele faz, ele diz que foi no impulso, mas ele já planejou muito bem. Tá aí o Zé Comé que fazia planos para roubar cestinha de piquenique. Então não caia nessa. Já estava passando, foi no impulso. Não, mentira. Ele pensou muito bem nos prós e contras, ele foi estrategista, ele joga. Então não caia nessa de, ai, foi sem querer, brotei aqui. Mentira. Ele vai pesar todos os prós e contras nos mínimos detalhes. Como ele acha que você tá em relação a ele ou a ela? Olha, essa pessoa aí, ou porque ele tem um ego muito grande e se acha e confia muito no taco dele, pode ser o achismo dele também, tá? Porque no fundo, ele ainda acha que você tem sentimento. Né? Que a sua raiva talvez vai passar, você tá com sangue no zóio. Né? Que por mais que você se emputeceu, se empoderou, tá orgulhosa, turrona, agora é você que tá aí, casca de ferida, ele ainda acha que você ainda morre de amores por ele ou por ela. Me contem se ele tá certo. Tá? Ou se é só o achismo. Então, para alguns casos, ele acha aqui que por mais que você esteja com raiva, com ranço, com nojo, mais aqui que você ainda paga um pau para ele e morre de amores. Tá? E que se ele talvez mostrar mudança e tudo isso aqui, que talvez você ainda esteja apta a perdoar e dar uma chance. Para outros casos, isso é só devaneio da cabeça dele mesmo, tá? Porque muitas aqui até tem algum sentimento. Aqui é você, consulente, é só adaptar se você é menino. Mas agora essa pessoa não engambela mais você não, olha aí, ó. Para alguns você realmente fechou a história.
Nem que ele venha com banda de música, com a lábia, com a conversa, com as mentiras, com os papos furados. Você não cai mais na ilusão. Então, para alguns até ainda tem resquício de sentimento, mas para alguns está muito claro que você não dá chance, nem se ele fosse a última pessoa da Terra e dependesse disso para povoar aí o planeta. A raça humana acabava. E tem alguns que realmente ou é achismo dele ou ele sente na sua energia. Que ele sabendo manipular direito ou ele vindo com uma conversa fiada e mostrando algumas mudanças que você aceita. Me contem aí, qual desses casos é você? Né? Aqui quer mais é que se lasque, ainda tem um resquício de sentimento, mas não vai apostar de novo nessa pessoa. Né? Por quê? Porque eu me amo agora em primeiro lugar. Você tá em cima aqui, ó. Então, é questão de tempo para o sentimento que ainda reside aí, sentimento de algumas coisas boas que viveram, alguma nostalgia, alguma lembrança, se apagar de vez. Para alguns aqui até vai ser você encontrando um novo amor, você esquece em 2 tempos. Tá? Então tá meio a meio aqui. Só me contem se é achismo dele ou se realmente tem algumas aí que ainda tem sentimento e ainda querem ele. Porque aqui tem muita gente que não quer. Tá? Que já jogou a pá de cal aí em cima do defunto e já é Elvis. Então é isso aqui, tá? Esse aqui, para a grande maioria, ele vai demorar muito para fazer algo, tá? Vai demorar bastante para fazer algo. Especialmente para aqueles que a pisada de bola foi muito grande e que, além de tudo, ainda pode ter alguma distância geográfica ou ele tem problemas financeiros e ele tem que organizar a vida e as coisas dele. Então, por exemplo, aqueles casos que ele precisa finalizar uma relação com alguém para fazer isso, demora. Para aqueles casos que ele precisa sair da merda e onde ele tá financeira, demora. A não ser que ele tenha ajuda de outras pessoas aqui, mas ele é orgulhoso demais para querer ajuda dos outros, tá? Como é que tá o financeiro no geral da maioria aí? Ó, pra grande maioria aí a pessoa tá se equilibrando, mas não tá essas maravilhas não. Tá? Tipo assim, a causa e efeito aqui. Tem alguns que estão recebendo, ó, confirma. Para alguns estão se lascando no financeiro, que é consequência da causa e efeito do que ele fez para você. Seja de forma prática, porque ele não tem mais a parceira para ajudar, ou seja, porque é causa e efeito que ele está colhendo pela justiça divina. Miguel tá na mesa aqui, ó. Tá afetando principalmente o financeiro dele ou dela. Porque como tem uns aqui que são orgulhosos, se acham, gostam de ostentar, é onde dói mais, tá? É no bolso, é na finança, é no patrimônio, é não poder mais mostrar o padrão que tem, que tinha. Então tem uns aqui com dificuldade financeira e tem alguns aqui que tá equilibrado, mas tá no limite. Tá? Inclusive pode ter alguns aqui que estão precisando ou vão precisar de ajuda, ó, de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de filho, de filha, nas questões financeiras. E eu não vou mentir, esse aqui é interesseiro, tá? Que ele não liga muito para as pessoas, só para o umbigo dele, mas quando ele precisa, aí ele sabe fingir o personagem do bonzinho para tirar vantagem. De um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, de um irmão, de uma irmã. Tá? Porque é o desaforado, que ele diz desaforo, ele briga, ele treta com todo mundo, ele não pede desculpa, ele dá as costas, ele se acha o tal. É os outros que tem que correr atrás para fazer as pazes. Mas se ele percebe que ele precisa das pessoas financeiramente, aí ele mostra a outra face, né? Do bonzinho, do humilde, do carinhosinho. Aí ele vem pra Dona Florinda, me compra tal coisa, mamãe. Né? Aí ele se transforma. Então tem casos aqui. Aqui é mãe, pai, até para um sócio, amigo. Tá? Ele vai lá, aí ele vira o bonzinho, aí ele se aproxima. Mas pedir desculpa e retratar e tal é bem difícil, tá? Ele usa de artimanha aí, quando ele precisa para vir tirar as coisas que ele precisa dos outros. Seja quem for. É isso aqui. Tem mais alguma coisa nessa nojeira aqui, Frei Rogério? Lembra que eu falei que tem uns bonzinho? Bonzinho mais limitado?
né? Que abre mão, às vezes, da própria felicidade, porque tem que ser assim, ou eu posso perder isso, aquilo, a reputação e tarará. Mesmo que seja só, seja o bonzinho real ou o hipócrita que finge ser bonzinho, porque tem mínimos aqui que são realmente pessoas de valor, só que limitada pelas crenças. A grande maioria é os Agostinho Carrara. Finge ser o que não é, finge ser bonzinho e não é, né? O falso moralista hipócrita e outros que são escancaradamente aqui aproveitador de tudo e de todos. Mentiroso, adúltero, sem vergonha, o que vocês quiserem botar de adjetivo. É bem poucos aqui os certinhos mesmo, que são limitados pela mente, pelos preconceitos, a reputação. Esses vão fazer alguma coisa, Frei Rogério? Os pouquíssimos aqui. Ó, esses estão querendo, tá, gente? Aqueles que realmente são certinho e que as crenças limitantes que atrapalham a vida, em algum momento vão sim aqui, ó, promover alguma mudança. Vão optar pela renovação. Então, por exemplo, não separo do casamento porque a sociedade não permite, a igreja não permite, eu tenho as responsabilidades, eu comi a carne, eu tenho que roer o osso porque eu sou honrado. Em algum momento, esses aí vão sair dessa coisa babaca e vão optar, sim, por pensar nas coisas do coração, na felicidade e pelas mudanças e transições da vida. Alguns vão. Mas aí é para aqueles que realmente são corretos e que são limitados por essas coisas. Tá? Para os estrupício, golpista, falso moralista, hipócrita, sugador de alma, de vida e de dinheiro aqui, gente, aí esses demora mais para tomar alguma atitude, até por questão de justiça divina, tá? Alguns aqui vão ter que pagar alguns pecados, penar algumas coisas e vão acabar se voltando para sugar outras pessoas. Seja parente, amigo, sócio, patrão, tá? Patrão, ou até mesmo uma nova relação que vai procurar. Seja uma relação com alguém novo, uma nova vítima, ou deixa eu ver se tem gente do passado aqui. Ó, aqui vai insistir em alguém do passado, voltar para uma ex, talvez é uma presa fácil, seja fácil de dominar, de sugar, de controlar, de usar como bode expiatório, jogar todas as frustração e raiva e ódio, maltratar, judiar, vai fazer aí miséria. Se teve uma ex que aceitava esse tipo de coisa, é para essa que ele vai correr. Aqui aceita os ciúmes, xingamento, ofensa, até apanhar, para alguns, tá? Aceita ser traída, chifrada, mandada, controlada. Se tem uma ex assim, tem a possibilidade de querer voltar para essa ex. Tá? Ou se tem uma ex que é abastada, ou tem uma condição de vida boa, é comerciante, é empresária, vai querer voltar para sugar. Se não, vai buscar uma pessoa nova com essas características. E para alguns vai sugar aqui mesmo familiares, amigos, sócio, patrão, quem puder. Tem alguém magiado aqui, Ferreira? Nossa, essa consulta vai ficar longa pra caracas. Ó, não é para todo mundo, mas respondeu sim, tá? Tem poucos aqui, mas tem alguns magiados. Tá? Ou magiado por ex, ou magiado por alguém que quis afastar vocês, ou magiado por algum desafeto do trabalho, alguém que queria o mal dele ou dela. Então tem bem poucos aqui, tipo 5%, tá? Tem alguns magiados com obsessor pago aí. Tá? E tem alguns aqui que é a conduta, atitude, vício, excesso, compulsão que atrai esses obsessores. É só você adaptar. É o irritadinho, o pavio curto, né? O grosseirão, o brucutu, que sai dando chute no ar, ou é o viciadinho, o Zé Droguinha, o Zé Cachaça, né? O tigrinho, as quenga, o que é o vício, excesso, compulsão? Tem. Não é para todo mundo, mas tem. Adapte aí a sua situação. Aqui nós temos os signos de touro. Touro. Aqui de novo é touro e peixes. Touro de novo. Touro tá bem forte, tá? Touro de novo. Aqui temos Capricórnio. Temos Touro e Libra, que é Vênus. Touro e Libra. Áries e Escorpião. Aqui de novo Touro e Peixes. Gêmeos e Virgem. Capricórnio e Áries. Sagitário, Gêmeos e Virgem, Touro, Libra e Áries,
Gêmeos e Leão e Gêmeos e Leão. São os mais fortes na mesa. Pelos naipes, tá forte os de terra, bem forte. Touro, Virgem, Capricórnio. E tá forte espadas, espadas, espadas. Gêmeos, Libra e Aquário. Tá? Aqui nós temos filhos de Oxalá, de Oxum, Bará, ou Exu e Pombogira. Aqui temos Iansã, filhos de Iansã. Tá forte. Os Erês, Ibeijada, Iori, Cosme e Damião. Exu de novo, Pombogira. Oxum de novo. Ossan. Ossan. Deixa eu ver se tem aqui. Iemanjá. Temos Iemanjá, temos Nanã, temos Oxum, temos Iansã. Tem Obá, Frei Rogério? Águas revoltas. Obá não tá tão forte. Temos Oxumaré. Temos aqui boiadeiros. Caboclos de couro. Tem Ossan, tem Oxóssi. Ó, tem Ossan e Oxóssi. Tá? Pra quem vem junto, vem os dois juntos, senão é separado. Tá? Temos Logum Nedé. Temos o Arcanjo Miguel aqui. Temos Xangô. Ó, temos Xangô, tá? Respondeu Ogum, respondeu Exu, respondeu Xangô, Logum Nedé e Ogum. Tá? É isso aqui. O senhor quer mais algum bilhete ou não? Só um? De qual? Mais um dos coloridos. Então tá, né? Pro pessoal ficar mais entediado ainda. E só o Gasparzinho tá vendo nós lá. O senhor quer que releia? Não precisa, né? Não, senão vão me mandar longe, Frei Rogério. Tira mais um. Pode falar. Esse. Aí eu vou ler, porque senão ele fica atormentando minhas orelhas, gente. Sou completamente apaixonado por você. Olha aí, ó. Será que um dia essa pessoa vai declarar isso e ser verdade? E consertar? Sou completamente apaixonado por você. Eu acho que os coração, os outros eu já até misturei ali, só esses mesmo. Onde quer que eu vá, o que eu faça e com quem esteja, você está sempre comigo. Compara outras pessoas a você. Frei Rogério tá dizendo que tem uns aqui que fizeram mesh, né? Onde quer que vá, lembra de você, com quem esteja, que você manipulando as energiazinhas aí, né? Ou simpatia, ou um ebozinho, ou oraçãozinha de amarração. Teve uns aí, né? É por isso que ele fica pensando lá. O Rogério acabou de caguetar uns aqui. Compara outras pessoas a você. Ou fez um adoçamentozinho, seja pago ou em casa, simpatia, oração. Sou instável emocionalmente, oscilo e te envio sinais confusos, confundindo você, reconhecimento. Eu não quero mais você na minha vida, humilhação. Sei que destruiu nosso amor e nosso relacionamento, se fofo. Minhas pernas tremem diante de você, ver uma foto sua ou ouvir sua voz faz meu coração bater acelerado. Para alguns, porque você é um homão ou um mulherão da zorra, tá? Chega a tremer as perninhas aí, mas nunca vai admitir, né? Me sinto dividido entre você e a minha mãe. Então fique com a mamãe, né? Pra fazer mingauzinho lá, pra ficar mamando. Minha mamãe, gotochinho. Os ciúmes que tenho de você me deixa irracional e me faz ter atitudes estúpidas e me afastar. Mais uma prova aí de que é que nem um touro brabo, né? A mula, o cérebro aqui, eu sei lá pra que tem, né? Que acaba sendo um ser irracional de ciúmes aí e atitudes estúpidas, se afasta e fala um monte de bosta por ciúmes. Depois se arrepende, aí não tem como catar os cavacos, né? Palavra é que nem flecha lançada, gente, tá? Os caboclos falam isso. É, flecha lançada não tem como voltar e ela vai acertar o alvo. Ela vai atingir o objetivo. Então, por isso que as pessoas têm que pensar muito bem antes de falar, né? Depois me contem o que bateu, o que não bateu e agradeçam ao Frei Rogério essa consulta enorme.
Mais alguma coisa, Frei Rogério, que o senhor quer acrescentar? Só não, pelo amor de Deus, não vai fazer que nem o ET Bilu, busquem conhecimento. É isso? Ele disse, é isso, vai descansar. Tá bom, obrigado, Frei Rogério. Minha gratidão, muita paz e muita luz.